Como é que você vê essa reação da campanha de Bolsonaro, Josias? Uma reação ridícula, né? Mais ou menos como o sujeito que recebe um diagnóstico de que está doente e aí culpa o exame e não a doença, né? E o mais curioso é que eles desqualificam as pesquisas todas, mas eles utilizam essas pesquisas para pedir dinheiro. Então eles falam: olha aqui, nós estamos correndo risco, o Lula está se mantendo ali estável, vamos ajudar a campanha. Então, para isso a pesquisa serve, mas eles desqualificam. O problema é que as pesquisas têm mostrado a mesma realidade. Dias depois de a Michele Bolsonaro ter declarado que o Planalto hoje está consagrado ao Senhor Jesus, o marido dela teve uma semana infernal. O Bolsonaro ralou 3 pesquisas que encostam o sonho da reeleição numa tríade de obstáculos: uma muralha, uma pedreira e uma montanha. A muralha é representada pelo eleitorado pobre, que resiste por hora em ceder votos ao Bolsonaro a despeito do início do pagamento do Auxílio Brasil vitaminado. A pedreira se insinua na resistência do Lula, que, apesar do bombardeio intenso, conserva o patrimônio de metade dos votos válidos. E a montanha é a rejeição ao Bolsonaro, que continua rodando acima da casa dos 50%. No Datafolha, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro é agora de 15 pontos. Mas no IPEC e na Quest é de 12 pontos. Diferença pequena, de 12 para 15 pontos. Numa conta que inclui apenas os votos válidos, o Datafolha e a Quest atribuem a Lula 51% desses votos válidos. E o IPEC 52%. Ou seja, a vitória do Lula no primeiro turno continua sendo uma possibilidade estatística na margem de erro das 3 pesquisas, não de uma só. O mais provável hoje é que a disputa ocorra em 2 rounds, porque o Bolsonaro está se movimentando. O problema é que ele se movimenta em conta-gotas e não naquela enxurrada de votos que o comitê da reeleição imaginava que fosse receber. Bolsonaro cresce lentamente. Ele estacionou entre os mais pobres e cresceu 7 pontos no pedaço do eleitorado que ganha de 2 a 5 salários mínimos, cresceu 6 pontos entre os evangélicos, mas a inanição da terceira via agora obriga o Bolsonaro a roubar votos do Lula. E os magos do Comitê da Reeleição tinham direcionado todas as suas bruxarias para a região sudeste, no pressuposto de que o Bolsonaro descontaria nos maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio, a surra que leva no Nordeste. Até aqui deu tudo errado, porque, segundo o Datafolha, o Lula mantém os 33 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro entre os nordestinos e abre ainda uma dianteira de 12 pontos no Sudeste, no cômputo geral desses 3 estados. Então, contra esse pano de fundo, Fabíola, um pano de fundo adverso, o Bolsonaro e os seus operadores, eles vão intensificar a pancadaria sobre o Lula. E tem que torcer, cruzar os dedos para que o eleitor do Ciro Gomes, que ainda conserva ali um patrimônio, um ativo de 7% das intenções de voto, tem que cruzar os dedos para que esse eleitor não opte pelo voto útil no Lula. Este é o cenário. Então, o Bolsonaro se move, mas se move mais lentamente do que ele precisa.